Bom dia, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Agora a tia vai explicar a atividade de hoje. Vocês irão copiar primeiramente o cabeçalho no caderno de vocês. A tia vai fazer primeiro a leitura, depois será a vez de vocês fazerem novamente a leitura para poder entender aqui a história, tá bom? Vamos lá? O título do texto é A Roupa Nova do Rei. Há muito tempo viveu um imperador que gostava tanto, mas tanto de se vestir bem, que todo o dinheiro dele ia embora com roupa nova. Na grande cidade onde ele morava, havia muitas coisas interessantes acontecendo e todo dia chegava visita importante. Um dia apareceram 2 vigaristas. Os homens espalharam pela cidade que eram tecelões e que sabiam fabricar os tecidos mais lindos do mundo. Tecidos com cores e estampas maravilhosas. E, com um detalhe, as roupas feitas com os tecidos que eles fabricavam eram invisíveis para as pessoas que não soubessem trabalhar direito ou que fossem muito burras. Essas roupas, pelo jeito, são o máximo, pensou o imperador. Se eu usasse essas roupas, ia poder descobrir quem não trabalha direito no meu reino e saber quem é burro e quem é inteligente. Vou mandar tecer o tal pano imediatamente. E deu um montão de dinheiro aos 2 vigaristas para que eles fossem começando o trabalho. Os 2 vigaristas armaram seus teares e fingiram que estavam trabalhando. Nos teares não tinham nenhum fiapo, nada. Eles passavam o tempo todo mandando buscar a seda mais luxuosa e o fio de ouro mais deslumbrante. Só que guardavam tudo em suas bolsas e ficavam até tarde da noite trabalhando nos teares vazios. Ah, como eu queria saber de que jeito está ficando o famoso tecido, pensava o imperador. Vou mandar o meu velho ministro, que é tão direito, ao ateliê dos tecelões, pensou o imperador. Ele é a pessoa mais indicada para ver como é esse pano, pois é inteligente e ninguém faz seu trabalho melhor que ele. Assim, o velho ministro, de quem o imperador gostava tanto, foi até a sala onde os 2 tecelões estavam sentados, trabalhando na frente dos teares vazios. Oh, meu Deus, pensou ele, arregalando os olhos. Não consigo ver nada. Mas não abriu a boca. Os tecelões convidaram o ministro a chegar mais perto e quiseram saber se ele não achava que o estampado estava lindo e as cores um encanto, e apontaram para o tear vazio. Puxa vida, pensou, será que sou burro? Nunca achei que era burro. Preciso dar um jeito para ninguém descobrir. Será que não faço meu trabalho direito? Não posso dizer a ninguém que não consigo ver o pano. E então, o senhor não vai dizer nada? Disse um dos tecelões. Ah, que coisa linda, divina! Uma absoluta maravilha, disse o velho ministro. Todos na cidade só falavam do esplêndido pano, até que um dia o imperador resolveu ir, pessoalmente, dar uma olhada no tecido, ainda no tear. Que droga é essa? Pensou o imperador. Não estou vendo nada, isso é terrível. Sou burro?
não sirvo para o imperador, mas isso seria a coisa mais pavorosa que poderia acontecer comigo. Depois disse: ah, que lindo! Os senhores têm minha imperial aprovação. E balançava a cabeça satisfeito, olhando o tear vazio. Imagine se ele ia dizer que não estava vendo nada. Os nobres que acompanhavam o imperador fizeram muita força, mas exatamente como os outros não conseguiram ver nada. Mesmo assim, exatamente como o imperador, disseram: ah, que lindo! E deram a ideia ao imperador de inaugurar aquelas roupas esplêndidas no grande desfile do dia seguinte. É lindo, magnífico, sensacional. No dia seguinte, o imperador, acompanhado pelas pessoas mais importantes de sua corte, foi à sala do tear. Cada um dos tecelões levantou um braço, como se estivesse segurando alguma coisa, e disse: pronto, aqui está a calça, aqui está a casaca, aqui está a túnica, e assim por diante. Leves como gaze, Vossa Majestade vai ter a impressão de que não tem nada sobre o corpo, mas aí é que está a beleza da coisa. Disseram os cortesãos, sem conseguir ver nada. Lógico, não havia nada para ver. Será que Vossa Alteza Imperial poderia ter a bondade de tirar a roupa? Disseram os tecelões. Para que a gente possa ajudar a Vossa Majestade a vestir as novas aqui na frente do espelho. O imperador tirou a roupa toda e os tecelões, fazendo a maior cena, fingiam que estavam entregando a ele uma por uma das peças de roupa que todos achavam que eles tinham feito. E o imperador se virava e se contorcia na frente do espelho. O imperador desfilava debaixo do lindo dossel, e nas ruas e janelas todos diziam: vejam que beleza a roupa nova do imperador, que cauda mais bonita tem sua túnica, que caimento. Ninguém via nada, mas ninguém queria que os outros percebessem. Mas ele está sem nada, disse uma criança pequena. Nossa, ouçam o que disse esta inocente, disse o pai da criança. E as pessoas começaram a repetir umas para as outras as palavras da criança, até que o povo inteiro começou a gritar: mas ele está sem nada. O imperador sentiu o sangue gelar, pois percebeu que todo mundo tinha razão, mas pensou consigo: agora preciso continuar até o fim do desfile. E os valentes iam andando atrás, carregando uma cauda que simplesmente não existia. Andersen, Histórias Maravilhosas de Andersen. Quando vocês forem fazer essa atividade, não precisa copiar o texto. Vocês irão copiar somente as perguntas e as respostas, tá bom? Capriche nas letrinhas. Primeira questão, responda. Letra A. Quem é o protagonista dessa história? Ou seja, quem é o personagem principal? Então, quem é o personagem ou indivíduo que possui o papel de maior destaque nessa obra? Ou seja, a figura central da história. Letra B. Quem é o antagonista, ou seja, o personagem contrário ao protagonista? O antagonista pode ser um ou mais personagens que traz ou representa uma ameaça ou obstáculo, dificuldade ou impedimento ao protagonista, que muitas vezes também ele é tido como o vilão das histórias. Então, quem aí da história está representando uma ameaça ao protagonista? Letra C. Quem conta a história? Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto narrativo, porque podemos observar
que tem um narrador, ou seja, uma pessoa que narra a história através de uma sequência de fatos. O narrador é aquele que conta a história. Existem vários tipos de narrador. Vamos falar sobre dois, que é o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que narra a história em terceira pessoa. Ele conhece bem os fatos, mas não participa das ações, de modo que ele conta a história sem se envolver diretamente com ela. E o narrador personagem é aquele que conta a história em primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista, enquanto personagem. Então, ele participa lá da história. Esse narrador conhece apenas os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. Então, é aquele que está lá participando da história. Na nossa história, a gente pode perceber que é um narrador observador. Ele está apenas contando a história. Letra D. Onde essa história se passou? Copie do texto o trecho que responde a essa pergunta. Então, vocês irão fazer novamente a leitura do texto e procurar aonde que mostra onde essa história se passou. Letra E. Quando a história se passa, assinale a resposta correta. Em um tempo próximo aos dias de hoje, em um tempo passado. Então, você vai marcar a alternativa correta. Segunda questão. Há muito tempo viveu um imperador que gostava tanto, mas tanto de se vestir bem, que todo o dinheiro dele ia embora com roupa nova. Na grande cidade onde ele morava, havia muitas coisas interessantes acontecendo e todo dia chegava visita importante. Um dia, apareceram 2 vigaristas. Os 2 espalharam pela cidade que eram tecelões e que sabiam fabricar os tecidos mais lindos do mundo, tecidos com cores e estampas maravilhosas. Letra A. No trecho, quais são as palavras ou expressões que indicam tempo? Terceira questão. Qual era a principal preocupação do imperador? Com o que o imperador se preocupava? Com o que ele gastava o dinheiro dele? Quarta questão. Releia esse trecho. Um dia apareceram 2 vigaristas. Os 2 espalharam pela cidade que eram tecelões e que sabiam fabricar os tecidos mais lindos do mundo. Letra A. O que são pessoas vigaristas? Então, para você responder, você irá pegar o dicionário e procurar essa palavra, vigarista. Ou vocês podem ir lá no Google e fazer essa pesquisa. Quinta questão. Releia. Que droga é essa? Pensou o imperador. Não estou vendo nada, isso é terrível. Sou burro? Não sirvo para imperador? Mas isso seria a coisa mais pavorosa que poderia acontecer comigo. Nesse momento, o imperador sentiu alegria, admiração, raiva ou satisfação. Marque uma alternativa. Sexta questão. Apesar de tudo, por que o imperador aprovava o tecido? Então, vocês vão reler o texto e vão ver o que foi que os tecelões falaram para o imperador sobre o tecido que eles fabricavam. Sétima questão. As pessoas que elogiavam a roupa do imperador, mesmo sem vê-la, podem ser descritas como sendo A. falsas, B. honestas, C. competentes ou D. fofoqueiras. Então, vocês irão analisar, pensar direitinho. As pessoas que, mesmo vendo que não tinha nada, que os tecelões não estavam fabricando nada, mesmo assim elas concordaram com eles. Então, o que essas pessoas estavam sendo nesse momento? Vocês irão marcar uma alternativa correta, certo? Então, é isso, pessoal. Façam novamente a leitura do texto e responda a atividade no caderno, copiando as perguntas e as respostas. Beijos e até a próxima aula.